Esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu quero mostrar aqui o que está escrito. E esse vídeo ele está baseado na primeira carta de João, capítulo 4 e versículo 18, onde fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Eu coloquei aqui o verdadeiro, perfeito amor de Deus, porque muda, né, conforme algumas versões vai mudando. E a gente sabe que esse amor, o perfeito amor, o verdadeiro amor, é o amor de Deus. Então, quando a gente medita na palavra do Senhor, quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, eu quero fazer um vídeo só sobre isso também. E quando o amor de Deus, ele está no nosso coração, está em nós, ele elimina o medo. E aqui tem uma lista de medo. É claro que tem vários outros medos que não estão aqui. E tem uma lista de medos aqui: medo de ser rejeitado, rejeitada novamente, medo de dirigir, medo do abandono, medo de falar em público, medo de ir para o inferno. Esse medo aqui é o medo da religiosidade, medo do sucesso, medo de ficar rico, de ficar rica, medo de fracassar. Olha que tristeza isso, né? Tem medo dos dois extremos, aí acaba ficando ali no meio, na verdade acaba fracassando, né? Você tenta fazer algo e não consegue, acaba voltando para a estaca zero de novo. Medo do que vão pensar. Esses medos, esses três medos acabam gerando insegurança. Medo do que vão pensar, medo de se arriscar e medo de não ser aceita. Acaba gerando insegurança na pessoa. Medo de faltar. Eu coloquei um exemplo aqui que é a comida. Mas, na verdade, é o medo da escassez, né? Medo de faltar roupa, medo de faltar comida, medo de faltar qualquer coisa. Medo de estar incomodando, é aquela pessoa que fica pedindo desculpa por qualquer coisa, nem fez nada de errado, mas está pedindo desculpa. Medo de não ser suficiente, medo de não ser boa o suficiente, medo de ser mal entendida, mal compreendida, medo de estar fedendo, é a pessoa que fica cheirando a axila toda hora, fica, né, com medo de passar perto da pessoa e tá com mau cheiro. É meio esquisito, mas tem gente que tem isso. Medo de ser traída, e aí o ciúme aumenta, né, vira aquela coisa. Tem até um versículo que fala, né, que o amor não arde em ciúmes. Quando o amor entra, esse medo aqui sai, então a pessoa tem menos ciúme. Existe um ciúme ali que é normal, mas o ciúme exagerado é isso aqui: medo de ser traído, medo de falhar, medo de não dar certo. Existem alguns medos que até só muda assim o nome, né? Mas é o mesmo medo. Medo de não dar certo, medo de não dar certo na vida, medo de não dar conta, medo de não ser amado, medo de não ser visto, de não ser vista. E aqui eu coloquei algumas coisas: uma pessoa que não cumprimenta, que finge que não viu e talvez também não foi vista pelos pais, né? E aí ela tem medo de não ser vista de novo, acaba fazendo isso, fingindo que não viu a pessoa para não sofrer. Medo de ser desrespeitada. Aqui eu coloquei entre parênteses o abuso sexual, o abuso emocional. E aí existem algumas coisas, né? Cara fechada e séria para impor respeito. Será? Pode ser que essa pessoa faz isso por medo de ser desrespeitada novamente. Medo de não agradar. E aqui nesse medo de agradar, a pessoa pode conversar rindo, pode não saber dizer não, tem várias coisas. Medo de ser criticado. Eu coloquei aqui o YouTube. Muita gente tem medo de aparecer, no caso, né? E aí não é só o YouTube. Qualquer trabalho ou coisa que você for fazer, começa e não termina. Por quê? Por causa da procrastinação. A procrastinação pode ter raiz nisso aqui, ó, medo de ser criticado. E tem mais um pouquinho aqui. Deixa eu colocar para focar aqui. Medo da morte, medo de ser imperfeito, medo de errar, medo de confiar nas pessoas. Talvez já confiou alguma vez, né? E não se deu muito bem nessa confiança. Confiou na pessoa errada, então tem medo de confiar de novo.
medo de não ser ouvido, medo da perda, medo de engravidar, medo de perder o controle. Sabe aquela pessoa que quer ter o controle de todas as coisas? Quer ter o controle de tudo? Então, pode ser que essa pessoa tenha medo de perder o controle também. E esses medos e muitos outros são eliminados pelo amor de Deus.